A história do Santo do Pau Oco muita gente conhece, mas e a do Viraçaia? O início do século XVIII em Minas Gerais ele é marcado pela bagunça social, pela desigualdade entre as pessoas. Se antes a liberdade de comércio era possível, tudo que você apreende, que você descobre é seu, a partir de um determinado momento na capitania de Minas Gerais isso não existe. As pessoas são obrigadas a pagar pelo ouro que estão encontrando em terras que são da coroa portuguesa. Com o passar do tempo, e esse modelo, não sei se eu posso falar isso, mas esse modelo chupim de administração, que a gente bem conhece hoje, começou a não ser suficiente, porque tudo que ia, eles gastavam. Aí então, eles inventaram outro imposto, que era a captação. E aí a captação era terrível, porque pagava-se uma quantia por cada escravo que trabalhava na data, primeiro por cada escravo, aí depois foi por cada homem livre, e depois foi, se a pessoa conseguia ter uma data e ela mesma explorar, era o imposto sobre ela mesma, por isso captação, que era por cabeças. Então esses eram os principais. Se antes, então, era possível você viver da liberdade de exploração e lucrar 100% com tudo que encontrava, agora você já não pode mais. Era só somando impostos. Então você tem um giro econômico muito alto, é uma sociedade extremamente rica na sua volumetria, na sua riqueza visual, mas automaticamente é uma sociedade de pessoas pobres. Você tem uma quantidade muito grande de listas, que a gente chama de débitos e créditos, são listas de devedores. Compra-se e vende muito fiado. Na segunda metade do século XVIII, a arrecadação do ouro está caindo. E a coroa portuguesa exige que a capitania continue arcando com o pagamento das 100 arrobas de ouro ao longo do ano. Só que vai chegar uma hora que as minas de ouro já não estão mais tão produtivas como estavam, por exemplo, na primeira metade do século XVIII. E aí causa um problema, porque você vai acumulando dívida, que vai chegar num determinado momento, você não consegue cobrir as 100 arrobas para pagar para a coroa. Então você chega aos 60, aos 70, aos 90, aos 80 e não vai chegar aos 100. Então esse ano acumula 20, 30, 50, 80. Vai chegar uma hora que essa dívida vai se tornar enorme. Tanto que em 1789 você tem o equivalente a quase 8 toneladas de ouro em débito. Com o tanto de impostos que eram cobrados e assim, tinha os donos de terras das datas que pagavam impostos, mas não eram só eles, né? Então, assim como hoje, era imposto por toda a região aurífera. Então, se você tinha um prostíbulo, você pagava imposto. Se você tinha uma taberna para oferecer refeição, pagava imposto. E cada vez mais impostos. Muitos dos impostos que circulam dentro da sociedade brasileira são impostos que também existiam na África, nas possessões asiáticas, em outras regiões do Brasil, isso tem. Especificamente para Minas, você tem um ou outro aí melhor adaptado. Em 1788, as pessoas estão apavoradas, porque estava todo mundo sabendo que a coroa portuguesa ia decretar a cobrança da derrama, de maneira impositiva. A derrama é você pagar o débito em atraso. Então, aí vem a primeira questão, como é que seria feita a cobrança da derrama? Então você teria que pegar essas 8 toneladas de ouro e dividir pela população total. Então daria, por exemplo, 20, 30, 40 gramas para cada um.
Durante muitos anos a gente acreditou que era assim, mas a ideia da derrama não é essa. Então, se fosse pouco, você ainda poderia tentar manipular a população, mas não é. A ideia é, eu invado uma casa, eu vou recolher os bens de valor. Por exemplo, 50, 100, o outro mais 80 réis, que dê 2 toneladas de prata, ouro, qualquer coisa. Até dar a quantidade de débitos, que são essas 8, 7, 900 e pouco. Isso é um estopim, porque na hora que você decreta a derrama, a população vai ficar alvoroçada. Ninguém vai querer, em nenhum momento, pagar isso aí. Porque são dívidas muito antigas, que às vezes a pessoa que está ali é jovem, nem quando ela surgiu para a vida, essa dívida já existia há anos, há décadas. A população não aguentou mais, né? Os intelectuais da cidade conseguiram se unir e fazer um levante contra Portugal. Então a Inconfidência Mineira foi um movimento que aglutinou a elite de Minas Gerais da segunda metade do século XVIII. Ali você vai ter proprietários de terras, agricultores, mineradores, contratadores, pessoas que exercem atividades militares e administrativas e jurídicas da capitania. A Inconfidência não existiu. Na verdade, é essa a questão. A Inconfidência Mineira é um movimento que não existiu. Por que ela não existiu? Porque ela foi denunciada pelo coronel Joaquim Silvério dos Reis antes do início